Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market ao vivo, 3h01. Já chamar aqui para a nossa conversa o Renan Silva, gestor da Blumetrix Asset, já está aqui conosco. Renan, seja sempre muito bem-vindo, muito prazer falar contigo novamente. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Felipe, Salavalli, satisfação estar aqui com vocês. Eu que agradeço o convite, é sempre uma alegria estar com vocês. Alegria é nossa. Renan, estava até dando uma olhada, né, os dados do IPCA que saíram mais cedo, tentando ali repercutir um pouco de todo esse movimento que o IPCA trouxe para o nosso mercado, que trouxe para a nossa bolsa. A gente vendo algumas empresas, alguns setores desempenhando melhor nessa terça-feira, talvez fruto desse IPCA. Eu queria entender sua visão, né? Quais os argumentos, quais os indicadores que foram trazidos ali pelo IPCA que acabam refletindo nesse ânimo um pouco maior para o nosso Ibovespa, para alguns ativos, inclusive mais sensíveis aí a juro e inflação. Como que está a sua percepção? Como que você viu esse indicador que saiu mais cedo? Trazer sua visão, por gentileza. Então, a surpresa positiva realmente é que o IPCA ele vem abaixo da expectativa, né? A expectativa era em torno de 0,28, veio um pouquinho ali abaixo de 0,23, então isso redobram, né, os ânimos ali, né? A curva de juros, na verdade, já refletiu, né, esse otimismo, né, e naturalmente a Bolsa, né, ganha um ânimo, principalmente aqueles setores e empresas que são mais sensíveis à renda, né, e aquelas que são mais afetadas ali pela taxa de juros. Por exemplo, na questão ali do endividamento da família, que é um item muito importante ali com relação ao consumo, então a gente tem que com juros menores, tudo mais, você tem mais liberação, né, mesmo que marginal, né, de renda voltada para o consumo. E isso aumenta as perspectivas, né, de que as empresas deverão performar um pouco melhor. E considerando também que há pouco tempo, quer dizer, durante o ano todo, a gente veio refazendo, né, os valuations das empresas do Ibovespa ali, e realmente tem um desconto importante e isso gera atratividade. Tá? Estendendo um pouquinho ali para o IPCA, a gente teve uma contribuição bastante significativa para esse índice mais comedido, que foi o segmento de alimentos, né? Por algumas questões bem óbvias, né? Que a gente tem uma produção ali muito forte, né? E no decorrer do ano, também nos últimos 12 meses, a gente tem um arrefecimento dos preços das commodities em geral. O câmbio não contribuiu muito, mas ele arrefeceu e se manteve num patamar, pelo menos, vamos dizer assim, acabou não atrapalhando no sentido de custo de produção, ali, principalmente no setor agrícola. Do lado um pouco negativo, a gente tem o segmento de energia elétrica, né, o subitem ali da parte de habitação, mas o aumento da inflação de energia se deve àquele ponto, né, aquela questão, vamos dizer assim, não recorrente, que é o bônus lá do Itaipu, que era uma medida anticíclica, né, para aquelas pessoas que conseguiam economizar pelo menos um mês durante o ano de 2022, alguma coisa abaixo de 350 quilowatts hora, durante o ano passado, que era justamente uma medida de tentar conter a inflação junto com aqueles outros pacotes ali anticíclicos. Mas o que o mercado acho que gostaria de ver era realmente se a inflação realmente ela vem convergindo, né, de fato, para a meta. Isso ficou mais claro, né, e o mercado está respondendo bem a esse registro. O Renan, boa tarde. A gente está falando aqui sobre algumas projeções, até o Felipe citou a projeção já atualizada do time da Warren Rena, colocando o PCA em 4,7. Né? E até inclusive aqui o pessoal da BMC News nas redes sociais acabou de publicar o tamanho da nossa defasagem, né? Em termos de preço de combustíveis. A pergunta é,
dentro dessas projeções, né? Será que cabe ainda mais um reajuste ainda esse ano? Né? O quanto que o mercado está sensível, já que parte também dessa piora, né, vamos dizer assim, desse IPCA, veio por conta de combustíveis, fora de algumas questões pontuais de energia, como você bem citou. Mas tem espaço, né, na minha visão, sou um pouco mais otimista, mas como é que você vê, né, esse tamanho da defasagem que só aumenta agora com o petróleo disparando e tendo hoje, né, na verdade, o mercado revisando para baixo, né, ou seja, a leitura o mercado não está comprando mais um aumento de combustíveis. É isso? É essa a interpretação que a gente tem que ter dentro dessas projeções? Olha, Saravalli, eu sou na linha um pouco oposta, tá? Se você tem uma pressão nas commodities, né, em especial ali no preço do petróleo e vamos dizer assim, e já uma declaração, né, por parte dos árabes, né, que isso vai perdurar por mais 3 meses. Então, eu acho que permitir que a defasagem aumente é um tanto arriscado, tá? Não só olhando assim a ótica do acionista da Petrobras, do resultado da Petrobras, mas eu acho um tanto arriscado ali em termos realmente de demonstração, né, de capacidade da política monetária a controlar a inflação. Então, eu acho até que seria prudente, né, ter pelo menos mais um reajuste, para que a defasagem não possa, né, ali surpreender de forma negativa. Esse é o risco aí que a gente está observando na nova política de preço, né? Também sempre há o risco também de perda de abastecimento, né? De diminuição da oferta, né? Se você deixa a defasagem perdurar por muito tempo, por um longo período de tempo, ou até com risco dela até piorar, né? Deteriorar. Então, eu acho que é um ponto de alerta e eu acredito até que, nesse sentido, possa ter um reajuste, sim, como foi feito ali recentemente. Quer dizer, você teve uma abertura muito grande e acabou tendo que fazer uma correção, pelo menos uma correção de rota ali, pelo menos para não diminuir a oferta, né, daqueles, vamos dizer, dos importadores, né, por exemplo. Ô Renan, e aí a questão do petróleo, da commodity, como estava citando aqui, não necessariamente só impacta a gente, né? Tem estudos, inclusive, falando que o próprio CPI americano amanhã pode trazer uma piora, não só amanhã, mas também nas próximas leituras, por conta dessa elevação no preço do petróleo. E aí, a grande questão a dificuldade de ter uma visão um pouco mais clara dos próximos passos de política monetária lá nos Estados Unidos, com uma inflação um pouco mais pressionada por conta de petróleo. E aí acaba mexendo com tudo, né? Mexe com o nosso mercado, mexe com todas as expectativas também por aqui, caso algo saia não muito dentro do planejado lá nos Estados Unidos, na questão inflacionária também. Essa dependência de dados e dependência dos próximos passos tira também um pouco dessa atratividade ou de alguma ênfase em movimentações dos gestores? Sim, tira aquele ímpeto, né? Até porque já tivemos ali o dado de seguro-desemprego, né? Que já foi um tanto preocupante, né? Nesse aspecto ali, né? Da possibilidade do Federal Reserve voltar, né? A imputar, né? Aumentos na taxa de juros. Essa questão do petróleo também gera uma pressão adicional. E isso está até refletido, inclusive, na taxa de câmbio, né? Que você vê realmente a taxa de juros, né? A curva de juros futura realmente ali achatando, né? Ficando mais negativa, ficando mais otimista com relação aos cortes dos juros aqui no Brasil. Você tem bolsa subindo e, ao mesmo tempo, você tem o dólar ali hoje trabalhando mais em alta, que eu acho que é justamente esse pé atrás, né? Que eu acho que traduz bem a sua colocação. Então, realmente, o cenário internacional demanda maiores atenções, né? Também não podemos ignorar o fato de que a Europa também deve continuar ali lutando contra a inflação, subindo juros
a gente percebe ali a Alemanha, né, por exemplo, sofrendo muito para controlar a inflação, está muito longe, a inflação está 6% contra 2% de meta, e também é uma economia importante, né, do G7, e isso pode dragar um pouco ali o fluxo de capital com juros mais altos, né, vamos dizer assim. A mesma coisa nos Estados Unidos, né, você tendo essa perspectiva de aumento de juros, é uma trava, né, realmente, para esse fluxo, né, aqui para a nossa bolsa aqui. A gente teve aquela retirada histórica do capital estrangeiro no mês de agosto, aqui na nossa bolsa. Esse recurso voltou parcialmente, mas ainda está longe de voltar ao que era ali no mês de junho e de julho. Então, como você colocou, então, os gestores também têm esse pé atrás, porque o cenário internacional também está um pouco mais complexo. E não podemos esquecer aqui que internamente também o relatório do Tesouro Nacional, ali fechamento de julho, acumulado de julho, as contas, né, do lado fiscal não veio a contento, apesar que você tem, né, aprovado ali o arcabouço fiscal, mas ainda existe ali aquela incógnita, né, como que o governo poderia bater a meta em 2024, a meta do superávit primário. Então, tudo isso faz com que os gestores tenham uma dor de cabeça adicional aí. O Renan, quanto que todo esse cenário, de certa forma, hoje acho que o IPCA pode ser que ajude, mas como você falou, tem um cenário internacional que atrapalha. O quanto desse cenário pode trazer dificuldade para as novas captações? A gente está vendo várias captações, não só de ações, de follow-ons, mas também de dívida. Até acho que a última informação que a gente teve aqui de Via, falando que a Via tinha encontrado investidores estrangeiros. Pô, investidor estrangeiro animado com o Brasil, animado com Via, né? Me parece realmente, né, não ser tão comum assim, né? Pelo menos dentro de todo esse ambiente, né? Como é que você vê esse cenário, né, facilitando, dificultando todas essas captações? E não são captações pequenas, algumas delas, no caso de Via, são captações bilionárias, né? Como é que você vê a facilidade de realmente ser implementado com sucesso, ou pelo contrário, né, vão exigir descontos muito grandes, preços menores para a entrada nessas ofertas? Pois você vê, né? É só dar uma olhadinha no número de IPOs, né? Que a gente é um número bem pífio, né? Quer dizer, vários IPOs aqui no Brasil foram engavetados, né? Porque o momento não é propício. Não há uma perspectiva muito favorável agora para o final do ano, pelo que eu vi ali na agenda dos IPOs, o que é um bom termômetro aí vamos dizer assim, né, dessa motivação, né, do capital estrangeiro ou do investidor mesmo de bolsa. As empresas, os estrategistas estão cautelosos, né? A mesma coisa com relação à emissão de dívida. O custo da dívida vamos dizer assim, eu acho que o custo da dívida é à vista, né? Não é tanto pela taxa futura. Então, está muito caro fazer emissão. Então, eu vejo as empresas segurando ao máximo, né? Quem está emitindo realmente são aquelas empresas que realmente precisam e tem que emitir realmente um pouco, né, com o custo agora elevado. Não tem como esperar, né, os juros, né, a queda dos juros fazerem um efeito positivo aí para a redução desse custo. Então, então o que eu falo, assim, ainda é uma melhora de ambiente muito comedida, não foi o suficiente para fazer essa motivação. Eu não tenho visto esse movimento, né, lá de fora, né, o capital estrangeiro tão otimista assim com relação a esses investimentos. Até porque, do outro lado, você tem lá uma luta contra a inflação à base de taxa de juros, né, principalmente na Europa. Então, considerando aqui ainda risco Brasil, quer dizer, você ainda tem ali economias desenvolvidas que estão pagando prêmios maiores, e, consequentemente, também bônus corporativos lá fora, de empresas também com risco menor do que as empresas brasileiras, que também passam a ter prêmios interessantes. É claro que na figura de capital especulativo, né, para quem conhece o Brasil e tudo mais, tem grandes oportunidades de você performar, né? Mas na ponta da captação,
eu acho que quem está captando pode sair ainda machucado, né? Depois de tantas crises e tantas recessões aí, depois de mais uma década perdida, acho que ainda machuca, né? Ainda tem que aguardar um pouco mais, mas eu não vejo esse otimismo, não. Eu acho que, inclusive, o cenário ainda requer muita melhora. É claro que o IPCA, eu acho que talvez seja o viés da tua pergunta, dá um panorama um pouco melhor, né? De que o ciclo da queda da taxa de juros não será interrompido, vamos dizer assim, podendo até ser acelerado, talvez não esse ano, mas talvez lá já em 2024, por uma questão de realmente atividade econômica. E aí sim, acho que a gente possa ver mais apetite por captação e por capitalização de empresas, e talvez a gente tenha até a retomada dos IPOs, por exemplo. Ô Renan, a questão também é a seguinte, né? Tinha muito se falava, né, a respeito de uma volta dessa janela, talvez no fim do ano, se acelerasse a queda do juro, que tá um cenário meio difícil, como você falou, ou no começo do ano que vem, mas se olhar para trás, né, os últimos IPOs que a gente viu, praticamente 90% das empresas que abriram capital estão sofrendo, né? Talvez por conta de um cenário muito abundante aí de possibilidades e com empresas que não necessariamente tinham toda essa capacidade de fazer um IPO. Você acha que também esse cenário, esse retrospecto de empresas que acabam não tendo um desempenho interessante depois do IPO, pode também acabar minguando essa janela ou adiando essa janela de acontecer, não necessariamente no começo do ano, porque justamente não tem esse apetite, mesmo que a empresa seja bacana, esteja num momento bom, né, para fazer o IPO, os gestores não estejam tão apetitosos assim para fazer investimentos em IPO. Eu tenho ouvido muita gente falando que é pé atrás, né, que não necessariamente tem uma vontade ou tem um interesse assim de participar de um IPO nos próximos tempos, justamente porque nos últimos acabaram saindo machucados. O IPO é uma arte bem à parte, né? É uma arte um pouco diferente. Porque quando você tem um IPO, ali, na verdade, denota o gol de ouro para a empresa, né? O empresário tenta recuperar tudo que é possível, ali, tudo que ele sofreu, e mais uma gordura, e os estruturadores estão ali para contribuir para isso. Então, existe sempre uma tendência de ter um sobrepreço. Por isso que se escolhe, né, o momento que você tem muito otimismo na Bolsa para lançar os IPOs. Esse é um ponto. Isso pode contribuir. A outra questão é que a gente não pode fugir da realidade. O mercado brasileiro é pequeno, né? Nós ainda temos poucas empresas realmente com capacidade, vamos dizer assim, com altíssima competitividade, e empresas que sejam globais, né, com tantas força como os mercados desenvolvidos. E isso acabou gerando alguns resultados frustrantes e tal. Diferente a gente pode fazer um paralelo com a primeira década, né, do século XXI, né, 2002 até 2010, ali onde a gente teve a entrada de setores importantes na Bolsa, que não participavam ali da listagem, né? Como, por exemplo, o setor imobiliário, praticamente inexistia, você tinha o setor de fármacos, né? Também de lojas, né? de fármacos, mas também de drogarias, talvez alguma coisa do varejo também adentrou ali para a Bolsa naquele período. Então, você tinha ainda setores ainda relevantes que estavam fora da Bolsa. Hoje, você já não tem tanto essa situação, né? Então, você tem ali uma espécie de barreira de entrada. O custo é muito alto para o IPO, as empresas precisam ter realmente uma estrutura de capital importante para se sustentar ali na listagem, né? Você tem toda a relação ali com os investidores, né, que também é dispendiosa, ou seja, não é um jogo para amador.
Então, eu acho que os empresários, você tem uma taxa de aprendizado, então, aquela história, a gente, né, precisa primeiro, né, realmente ter um mercado, uma empresa competitiva, você tem que ter uma estrutura de capital importante, mostrar condições de ter taxa interna de retorno, mostrar condições de bater a sua concorrência, de ter uma gestão também de primeira linha, né? Hoje é muito cobrado governança, ESG, tudo isso entra no custo das empresas. E nosso mercado é pequeno, então isso aumenta a cautela, né? No Brasil, nós estamos talvez mais para o private equity, né? Mais para o venture capital, não tanto para os IPOs. Precisaríamos, aquela discussão que a gente sempre tem, né? Precisaríamos de um ambiente econômico mais favorável, de um crescimento mais forte, de uma economia mais liberal e tudo mais, porque a maior riqueza nós temos, que é um mercado consumidor muito importante, um dos maiores mercados do mundo e que está com o consumo represado e está ávido por consumir. Só que é aquela história, as famílias estão alavancadas, os impostos são altos, os juros também são medianos, são muito elevados e realmente esse apetite, né, pela Bolsa, para melhorar, precisa a gente reconstruir toda essa infraestrutura para os negócios, mas eu acho que nada mais é do reflexo do tamanho da nossa economia, do tamanho das nossas empresas e da competitividade das nossas empresas. A gente precisa de um ciclo mais virtuoso de crescimento para essa situação melhorar. Ô Renan, só uma última provocação aqui, até como vocês aí não necessariamente com essa classe de fundos, mas também como gestores, a gente está vendo um resgate ainda muito grande de fundos multimercados no acumulado do ano. E aí eu quero entender o que define, né, o famoso ovo ou galinha, enfim, o que vai definir. Porque a gente vê uma tendência, uma possibilidade desse fluxo que a gente teve, agora com queda da Selic, começando a migrar parte para os fundos multimercados, ok. Mas, ao mesmo tempo, o histórico médio dos fundos multimercados, medido pelo indicador ali da Ambima, ele não é bom, né? Então, se a gente olhar assim, o que determina o fluxo, né? Se a gente olhar para o histórico recente, talvez esse fluxo não tenha. Ou realmente o investidor vai começar a voltar a procurar, que a gente está vendo, mas de forma ainda muito tímida, essas alternativas de alocação, fundos multimercados, né? Quem que vai determinar o quê, né? Ou seja, quem que sai na frente nessa alocação, né? O investidor procurando alternativa ou esse histórico ruim, pelo menos recente, ainda vai ser uma barreira para o investidor voltar mais forte para utilizar, né, os fundos multimercados como alternativa de alocação. Ótimo. O histórico ruim, somado ao fato de que a taxa de juros está muito alta, é o que eu acho que é o que determina esse movimento, né? Você tem ali algumas classes de fundos multimercados, né? Então, talvez aqueles fundos que sejam um pouco mais direcionais, talvez faça algum sentido sair um pouco na frente. Eu vejo assim na indústria muitos fundos que tendem a uma neutralidade, né? Ali você faz uma distribuição ótima ali e tal, e você acaba tendendo ao neutro, vamos dizer assim, né? E eu acho que esse tipo de fundo de gestão, nada contra, porque afinal de contas é uma diversificação de risco ali, cada um tem o seu estilo, mas talvez seja pouco compreendido isso, né, como uma preservação de capital, não chama muita atenção. Ou seja, perde muito competitividade em relação à nossa taxa de juros, né? Então, é natural que o investidor tenha se abrigado nesse momento, como também no passado, ali no rentismo, né? E esse é o que concorre muito. Agora, claro, uma tendência aí da queda de juros e tudo mais, naturalmente, você tem ali uma migração, os resultados começam a aparecer. É claro que o gestor com mais caixa, realmente, né, ele começa a ter mais possibilidades, ele pode abrir um pouco mais para o risco e se posicionar numa tendência, né, pegar ali um trilho interessante, tudo mais, ele pode performar melhor. Isso é bem natural do movimento. Realmente precisa a gente ter aí esse ciclo de queda de juros aí para que a gente retome. A gente pode fazer também uma
lembrar também, por exemplo, dos fundos de pensão, né? Eu acho que não é muito diferente. Os fundos de pensão têm uma meta atuarial, enquanto a NTNB paga mais que a meta atuarial, ele não vai para a renda variável. As caixinhas, né, dos fundos de pensão, as caixinhas ali de ações e de multimercados, nos fundos de pensão, por exemplo, também estão esvaziadas. Então, mas faz necessário, por exemplo, uma redução do prêmio na NTNB, principalmente no caso dos fundos, que aí sim você vai enxergar não só as pessoas físicas, mas, por exemplo, o institucional está fora desse mercado também. E isso faz com que os gestores ressintam, né? Ele ressente essa ausência do mercado institucional que está se abrigando simplesmente no prêmio da NTNB. As metas atuariais, elas foram revistas, né, também há pelo menos 10 anos atrás, e você tem ali, tá, salvo engano, até a média ali de INPC ou então IPCA, mais 3,5%. Então, no passado, lá antigamente, chegava a 5% a 6%, e isso fazia com que os fundos tinham mais necessidade de buscar renda variável. Hoje, no momento, está muito cômodo você simplesmente aplicar numa NTNB, mas reduzindo o prêmio, naturalmente, se o institucional puxar ali, né, ele pode ser ali, vamos supor assim, o carro-chefe ali para a atração e fazer a migração desse fluxo para mercados para fundos de maior risco. Maravilha. Renan, quero agradecer sua participação. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, contribuir com essas análises, com essa visão, né, para tentar ajudar a gente a construir um pouco, né, dessa percepção do mercado. Volte sempre um prazer falar contigo. Um abraço, ótima terça-feira. Claro, grande abraço, eu que agradeço, estou sempre à disposição.